Não, eu vou ter de férias, eu vou pregar muito hoje. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo de número 1. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta comunidade em Corinto. E logo no capítulo 1 dessa segunda carta, Paulo, na primeira carta a esta comunidade de fé, esta mesma igreja, Paulo estava falando sobre algumas coisas que eles deveriam deixar de fazer. A igreja estava inserida, a igreja do Corinto era uma igreja que estava inserida num contexto muito conturbado, difícil, um contexto de um comércio muito grande. Existia um porto lá em Corinto, muito forte, o comércio era muito grande, era um meio, um trajeto, um local que dali não só recebiam as coisas, mas também enviava coisas. Então Corinto era uma cidade muito importante, mas Corinto também tinha os seus problemas morais, seus problemas espirituais. Corinto era uma cidade idólatra, tudo quanto era a quantidade de deuses tinha ali em Corinto. Corinto era uma cidade onde existiam muitas prostitutas que iriam servir nas embarcações. E aí, nesse contexto, nasce a igreja. E a igreja não sabia diferenciar o que eram práticas cristãs com práticas mundanas. E Paulo manda a primeira carta dizendo aquilo que eles não deveriam fazer e nem deveriam ser. E aí a primeira carta de Paulo é mais dura, né? Paulo fala coisas fortes para eles. Na segunda carta, Paulo já é mais brando. Acredite que Paulo já está no final do seu ministério, quando envia a sua segunda carta a esta comunidade, e aí ele fala aquilo que os cristãos deveriam ser, nessa segunda carta, aquilo que eles deveriam, na verdade, de alguma forma, de alguma maneira, fazer como servos do Senhor. Primeira carta, aquilo que eles não deveriam ser, não deveriam fazer. Na segunda carta, aquilo que eles deveriam ser como cristãos, e em quem eles dependeriam. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo de número 8, diz assim o texto na versão da NVT, Paulo dizendo assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Só até aqui, que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Quando eu bati o olho nesse texto, mais uma vez, saltaram aos olhos aqui essas expressões muito fortes que Paulo estava tentando descrever para a comunidade lá em Corinto. Na verdade, não foi à toa que Paulo estava falando desse sufocamento, dessa pressão, dessas adversidades, dessas lutas internas e externas que eles enfrentaram. Não era à toa porque muitos na comunidade de Corinto desanimavam por muito pouco, desanimavam por situações que fugiam do seu controle, desanimavam porque a perseguição estava grande demais, desanimavam, além de ser por coisas simples, também eram por coisas estrambólicas, porque eles estavam vendo os seus irmãos, a sua família, amigos, morrendo por causa do Evangelho. E muitos estavam desanimando por causa dessa pressão da vida, desse sufocamento.
E aí Paulo, vendo tudo isso e ouvindo todas essas coisas que estavam acontecendo, ele escreve essa segunda carta para dizer assim: irmãos, eu quero descrever para vocês que nós também passamos por aflições, por problemas, por lutas, por coisas na nossa vida que nós achávamos que não iríamos suportar. E eu quero descrever para vocês, Paulo dizendo, e é por isso que eu queria usar esse texto para falar sobre essas pressões da vida, como foi que Paulo conseguiu lidar com isso e como nós podemos lidar de alguma forma, de alguma maneira. Até porque há momentos na nossa vida, ou há momentos na vida de muitas pessoas, que a vida torna-se insuportável. Você já passou por algum momento na sua vida de sufocamento, de pressão, daquela angústia que parece que a gente descreve como algo, parece que meu coração vai sair pela boca, aquele sufocamento que não sai som, que não sai palavra nenhuma, não sai voz nenhuma, aquele aperto no peito, no coração, que você não sabe de onde vem, você não sabe descrever, você olha para a vida, para as circunstâncias da vida, e você acha que não vai conseguir viver, sobreviver, dar conta disso, a pressão é tão grande, o aperto é tão grande, que a ideia que nós temos foi a ideia que Paulo teve, de que nós vamos morrer, que nós não vamos dar conta disso, que nós não vamos conseguir lidar com essas questões. Há momentos que a vida se torna insuportável, a pressão é demais, a angústia é demais, a dor é demais. Acho que uma boa parte de nós já experimentou isso, já experimentou olhar para o frente e não ter um fio de esperança. E claro que tudo que nos acontece hoje, vem acontecendo na nossa vida, potencializa mais isso, porque quando nós olhamos para a vida de muitas pessoas e ouvimos muitas pessoas, nós sabemos que tem muita gente cansada, entra ano, sai ano, o povo está cansado, entra ano, sai ano, parece que não tem mais pelo que lutar, parece que não tem mais como sobreviver, como se manter, estamos cansados dessas incertezas, estamos cansados de todos os dias ligar a nossa TV e ver lá notícias de que tem 90% de leito de UTI de novo, de várias pessoas contaminadas, várias pessoas morrendo. Estamos cansados de ouvir pessoas relatando que tem diagnósticos terríveis na sua vida e que tem gente morrendo por conta de muitas questões que está acontecendo nesse tempo, nesse momento. A vida cansa a gente, pesa a gente, e por mais que a gente tire um ano sabático, um ano de descanso, quando a gente retoma as nossas atividades, a gente continua cansado, porque a vida em alguns momentos se torna insuportável. Era disso que Paulo estava falando, era dessa situação, tanto é que ele usa aqui a expressão que fomos esmagados, oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. A vida me deu tanta pressão, que eu não via outra coisa a não ser que eu iria morrer, porque eu me sinto esmagado pela vida. E Paulo está contando isso para a sua comunidade de fé, e ele escrevendo a sua carta a esta igreja em Corinto, ensinou aquelas pessoas a como que elas poderiam lidar com situações assim, porque são nesses momentos que nós perdemos o chão. Você já passou por algum momento na sua vida em que aconteceu alguma coisa e que você ficou sem chão? Que você se viu sem chão, sem parede, sem teto, sem nada, que você não podia nem se apoiar em nada, tudo saiu do seu redor. Às vezes a gente recebe uma notícia e essa notícia deixa a gente sem chão. A gente não tem tempo nem para refletir sobre elas. Às vezes acontece alguma coisa que o que a gente quer é abrir um buraco e se enterrar lá, até que os problemas passem e a gente ressurja para a vida, mas não tem como fazer isso. A gente precisa viver assim mesmo. A vida não pede a gente parar, a gente não pode parar. As coisas estão acontecendo, acelerando, e se a gente parar, a gente morre. Então a gente precisa andar assim mesmo, com dor, com lutas, com diagnóstico, com os problemas, com pressões na vida, porque nós temos a vida para viver.
E aí a gente precisa aprender o que esse texto ensina para a gente. O que esse texto mostra para a gente de como é que nós podemos lidar com essas pressões da vida ao longo da nossa caminhada. Como podemos lidar com a vida? Talvez essa seja a pergunta-chave para esse texto, que Paulo está tentando responder. Como podemos lidar com a vida quando ela se torna insuportável? Como é que eu posso viver num momento assim, em que ela pesou, em que minhas orações não foram respondidas, que é uma das coisas mais angustiantes que tem? Pensa naqueles momentos em que pessoas chegam para você e pedem oração, e a gente ora e não acontece nada. A vida pesa, se torna insuportável, e a gente abre mão de muitas coisas, e repensa muitas coisas. Mas como nós podemos lidar com a vida quando ela se torna pesada demais, quando ela se torna insuportável? E esse texto vai trazer à luz para a gente algumas coisas. A primeira delas, quando Paulo fala desse sufocamento, dessa opressão, desse esmagamento, além da capacidade de suportar, no versículo 9 diz assim: de fato, esperávamos morrer. E ele coloca um ponto aí, ele encerra a ideia. É como se ele estivesse respirando. É como aquele momento em que a pessoa conversa com você e você diz assim: eu achava que iria morrer. E naquele momento não sai mais som nenhum, palavra nenhuma, ficamos olhando para um lado, para o outro, não ouvimos mais nada. Mas aí quebra-se o silêncio depois do ponto, e ele vai dizer o quê? Mas, acho que todos nós, né, Tiago, somos apaixonados pelas conjunções coordenativas adversativas, porque ela muda o quadro, né? Ela muda de figura. Ele diz: mas, quando eu achava que iria morrer, como resultado de todo esse esmagamento que eu passei, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus. Diante do caos, diante da vida insuportável, diante do esmagamento, diante das pressões da vida, quando a vida se torna insuportável, nós aprendemos e devemos aprender a confiar mais em Deus e menos em nós. O texto é muito claro quando ele diz isso. Ele vai dizer: como resultado, deixamos de confiar em nós. Quando é que a vida se torna insuportável? Quando achamos que tudo depende da gente. Quando nós tentamos resolver coisas que nós não vamos dar conta, que nós não vamos conseguir resolver, que não cabe a mim resolver, que eu não posso, que eu não consigo, porque está no campo do impossível, e eu entendo que existem coisas que eu não consigo fazer, eu compreendo que eu preciso deixar de confiar em mim para confiar mais em Deus. Isso se resume com a palavrinha chamada dependência. Dependência é a palavrinha que nós usamos para dizer assim: existem coisas que não estão no seu controle, para que você saiba que existe um Deus que cuida de você, quando a vida se tornar insuportável de ser vivida. Aprender a confiar mais em Deus significa ressignificar a minha forma de ver o Evangelho, a minha relação com Deus, que eu não sirvo a Deus apenas para conquistar coisas, eu não sirvo a Deus apenas para que Ele abra uma porta, eu sirvo a Deus porque eu dependo dEle, quando as situações da vida saem do meu controle. E é por isso que Paulo vai reforçar toda essa ideia. Muitas pessoas entram em desespero quando as situações da vida saem do seu controle, não é por menos. Até porque nós somos ensinados a não depender de ninguém, nós somos ensinados a não, de alguma forma, de alguma maneira, a não esperar que alguma coisa aconteça. Nós queremos fazer, nós queremos produzir, e tudo que tiver nas nossas mãos nós vamos fazer, e precisamos fazer. Mas aí a gente se depara com a nossa vulnerabilidade, nos deparamos com situações que nós não vamos resolver, e não adianta perder o sono, e nós perdemos. Não adianta ficar triste, mas nós ficamos. Não adianta ficar revoltado, mas nós ficamos, porque a situação saiu do campo do meu controle.
Mas por que ela saiu do meu controle? Para que eu aprenda a confiar em Deus. E sabe o que é confiar mais em Deus? É uma outra palavrinha, um outro verbo que é dificílimo de vivenciar, de agir, que é descansar. Você sabe o que é descansar em Deus? Que até o Salmo 37 vai falar sobre ele. Descansa no Senhor. Por que ele está dizendo isso? Sabe o que é descansar? Quantos aqui oraram por alguma coisa na sua vida que está te perturbando hoje? Ou tem orado essa semana? Quantos aqui? Coisas que têm perturbado você. Sabe o que é descansar? Você não já orou? Você vai para casa e vai fazer o quê? Dormir em paz. Sabe o que não é descansar? É você orar, mas chegar em casa e não dormir por causa daquilo que você orou. Percebe como é difícil? Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil de se fazer, não. Eu não estou dizendo que é uma coisa simples, você tem que fazer isso essa noite, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós temos dificuldade de exercitar o descanso em Deus. Descansar em Deus significa, eu deixo de confiar em mim e passo a confiar nele. Eu vou orar porque é uma coisa que eu não posso fazer, não está nas minhas mãos, não está no meu controle. Mas aí eu oro, e se eu oro, eu confio que Ele vai fazer por mim, ou que Ele vai fazer alguma coisa. E aí eu vou para casa, e eu não perco mais meu sono por isso. Eu não entro mais em ansiedade por isso. Eu não sou mergulhado numa depressão por isso. Porque eu já orei. Essa seria a ideia. Mas é por isso que nós vivemos em ciclo. É por isso que a gente ainda vive com a sensação de sufocamento. É por isso que nós ainda estamos lutando pelas mesmas coisas dentro de nós. Porque nós confiamos em nós. Nós queremos fazer. E temos esse senso em nós. Eu quero fazer. Eu posso fazer. Eu tenho que realizar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que pôr a minha vida em movimento. E quando eu não consigo fazer, eu perco o chão. Porque não depende da gente. Então, irmãos, uma forma que o apóstolo Paulo encontrou para dizer à comunidade de fé em Corinto, dizer assim, quando a vida se tornar insuportável, quando a pressão vier bater na sua porta, e aquela sensação de sufocamento no peito chegar na sua vida, é hora de você colocar o pé no freio e entender que precisa confiar mais nele e menos em você. É hora de entregar, de descansar e acreditar no cuidado dele por nós. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai dizer aqui. A primeira parte do versículo 10, ele vai dizer assim: Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Quando a vida se tornar insuportável de ser vivida, quando as pressões da vida baterem na nossa porta e tentarem entrar dentro do nosso coração, da nossa vida, nós precisamos aprender a ter um otimismo indestrutível. Olha o que esse texto diz assim, Ele nos livrou e Ele vai nos livrar. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele fez algo lá, e Ele vai continuar fazendo. Isso é o quê? Otimismo. Otimismo é você olhar para o futuro e vê-lo diferente do seu presente. Otimismo é você olhar para as situações mais exorbitantes da sua vida, mais trágicas da sua vida, mais complicadas da sua vida, e você não ser inundado pelo pessimismo. Você olhar para tudo que está acontecendo e olhar para tudo isso e dizer, mas Deus tem um futuro de glória para mim. Mas muitas vezes fazemos o contrário disso. Quando a vida se torna insuportável, quando a gente vê o problema, a gente é inundado pelo pessimismo que nós criamos e que outras pessoas falam para a gente. Você não já compartilhou alguma coisa com alguém, em algum momento da sua vida, algum problema, e que você esperou receber aquela palavra de ânimo? Por que quando a gente procura um outro crente para desabafar, a gente espera que o outro crente diga alguma palavra para a gente que nos renove?
A via de regra é essa: eu vou lá abrir meu coração e essa pessoa vai dizer uma palavra para mim e eu vou sair de lá animado e vou seguir. Comumente é assim, mas não é isso que acontece. Às vezes a gente chega para uma pessoa e diz: rapaz, eu estou vivendo uma situação terrível. Aí a pessoa tem duas respostas. A primeira dela diz assim: está ruim, vai ficar pior. Essa aí é a clássica. A outra resposta é: você quer que eu conte para você a minha vida? Você está achando ruim? Eu vou contar para você o que está acontecendo na minha vida. Aí a pessoa, ao invés de alguma forma, de alguma maneira, ser resgatada para um otimismo, ela é pessimista. Ela mergulha no pessimismo, porque ela olha para a sua situação, olha para o seu problema, olha para a sua angústia, para a sua dor, e não vê solução para ela. E aí ela não acredita mais. E aí ela vai tentando sobreviver. E o que é que acontece quando nós vivemos uma vida no pessimismo? A vida vai pesar. Você já conversou com uma pessoa pessimista, que nada dá certo, que nada vai acontecer, que nunca tem uma palavra de ânimo para dar? Por mais que as situações estejam melhorando, mas o pessimista sempre vai dizer que está ruim, sempre vai dizer que ainda falta mais. Já conversou com pessoas assim? Você já teve a experiência de viver, conviver, ou conversar com pessoas que só vê o lado negativo das coisas? Só reclama o tempo todo? O tempo todo está reclamando. Isso faz o que com você? Você adoece, você fica preso, você passa a ter essa visão de mundo, você passa a ser pessimista também. Mas Paulo está dizendo assim: precisamos confiar numa coisa, Deus, Ele nos livrou, ok, passado, mas Ele vai continuar nos livrando, Ele nos livrará, Ele não ficou só no passado. Eu preciso resgatar na minha vida isso, de experimentar. Todos nós aqui, sem exceção, já experimentamos o que Deus fez, não foi? Todos nós já experimentamos o que Deus fez, mas isso não ficou no passado. Deus ainda faz, Deus ainda quer fazer, mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso confiar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu preciso olhar para toda essa situação e dizer assim: mas tem um futuro de glória, existe uma bênção aguardando por mim, Deus tem algo para fazer nisso, Deus está no controle disso. Isso é otimismo, e esse otimismo não tem que ser de acordo com as circunstâncias. Esse otimismo independe de circunstâncias. Esse otimismo é quando as situações da vida todas saem do meu controle, mas eu continuo acreditando. Não depende das circunstâncias para eu continuar acreditando, mas eu olho para as situações mais avassaladoras da minha vida e eu confio que Deus vai fazer algo. Isso significa olhar para um texto como esse e dizer assim: ainda vai acontecer alguma coisa, o melhor ainda está lá na frente. Deus tem algo para fazer através disso. Não deixe que ninguém, nem mesmo as circunstâncias da vida, tire de você esse otimismo indestrutível que você, eu, cada um de nós somos convocados a ter aqui através desse texto. Pelas situações da vida, muitas desacreditam, desanimam e perdem a motivação para continuar. Mas quando nós temos um otimismo indestrutível, nós, de alguma forma, de alguma maneira, podemos até chorar ao longo da nossa vida, ao longo do nosso percurso, mas a gente continua crendo. Uma porta se fechou, Deus vai abrir outra. Algo não aconteceu, Deus vai fazer alguma coisa. Mas está tudo já resolvido, já está tudo batido o martelo, mas Deus não bateu o martelo. Deus não colocou ponto final. Não devemos colocar ponto final onde Deus não colocou ponto final. Talvez já tenha batido o martelo humanamente falando, mas Deus é o Deus do impossível. Ele reverte, Ele muda o quadro, Ele muda tudo. Ele pode fazer isso, mas eu preciso crer, ter esse otimismo indestrutível, acreditar que Ele nos livrou e Ele vai continuar nos livrando para a glória dEle.
Mas tem uma outra coisa nesse texto, eu separei 14, eu estou na terceira. A parte B desse versículo 10, quando ele vai dizer assim: nele depositamos nossa esperança, e ele continuará a nos livrar. E ele reforça isso. O que ele está dizendo é, quando a vida se torna insuportável, quando as pressões da vida tentam bater na minha porta, é uma oportunidade que eu tenho para aprender a mudar o foco do meu olhar. Para onde você está olhando? Quando focamos no problema, a vida e a dor que a vida traz é potencializada. Já percebeu isso? Você já sentiu uma dor em algum lugar da sua vida? Quando você ficou pensando nessa dor o dia todo, você não conseguiu fazer nada? Nada. Já teve dor de dente? Essa daí não tem como não pensar, né? Essa daí é terrível. Dor de dente. Você está lá pensando naquele dente e ele vai só aumentando a dor. Tem uma dor no seu pé, no seu dedo, você foca nele, você nem anda mais. Mas quando o corpo esquenta, você já levou um tiro? Que pergunta, né? As pessoas que levaram um tiro dizem assim: eu estava correndo, fugindo, o sangue estava quente, quando eu cheguei, parei, olhei, eu vi um tiro na minha perna. Se ele tivesse visto o tiro antes, o que é que ele fazia? Ele caía na hora, mas ele não viu. Que ilustração maravilhosa. Isso é ilustração pós-férias, a gente está se convertendo ainda, né? Ao longo da nossa vida. Resumindo, o que eu estou querendo dizer é: se você focar no objeto da sua dor, ela vai ser potencializada e você não vai continuar. Mas a partir do momento que você sabe que a dor existe, mas a vida continua, você segue com dor e tudo. Por quê? Porque eu mudei o foco. Não é mais o problema. Se eu olhar só para o problema, se eu olhar só para a dor, só para a barreira que está na minha frente, eu não vou conseguir me desenvolver na minha vida. A vida vai passar, as coisas vão acontecer, eu não vou conseguir realizar nada na minha vida, nada, porque eu só estou olhando para o objeto da minha dor. Mas aí Paulo, para querer ressignificar a sua vida, vai dizer assim: mas nele depositamos nossa esperança. Nele depositamos nossa esperança. Eu não olho mais para o problema, eu olho para Ele. A minha esperança é Ele. Eu não olho mais para os problemas, eu olho para Ele. É Ele que muda a minha história. Se eu olhar para o problema, eu paro. Se eu olhar para Ele, eu continuo. Mesmo que rastejando, mas eu continuo. Porque Ele é a minha esperança. A situação da vida e as situações da vida não são definitivas. Entenda isso. Seu problema não é definitivo, sua dor não é definitiva. Deus está fazendo algo. E aí nós precisamos ter esperança, continuar acreditando, porque eu mudo o foco do meu olhar. Os problemas servem para que eu mude o foco do meu olhar. Se eu olhar para Ele, eu mergulho na dor. Mas se eu olhar para Jesus, eu continuo seguindo. Eu sei que a dor existe, eu sei que ela vai durar por algum momento, mas ela não vai me impedir de continuar a minha jornada, de realizar meus sonhos, de correr atrás dos meus projetos, de realizar as grandes coisas que eu sonhei e que eu quero realizar e que Deus colocou no meu coração. Quando a vida se tornar insuportável, é uma oportunidade de nós mudarmos o foco do nosso olhar e colocarmos a nossa esperança em Deus. A esperança é renovada. Eu queria concluir lendo com vocês talvez o versículo mais importante que sustentou todos os outros, que vai sustentar todo o livro, que é o versículo 11. Ele vai dizer assim: e vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus em sua bondade fez o quê? Respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Eu queria concluir dizendo para você assim: olha, quando a vida se tornar insuportável,
nós precisamos aprender a depender da oração. Esse texto resume isso tudo. O livro resume tudo isso. Para dizer assim, é a oportunidade que eu tenho para acreditar na oração. Acredite que Deus permite que algumas situações saiam do nosso controle para nos fazer depender da oração. Para que a gente entenda a importância disso. Muitas pessoas aprendem a importância da oração quando ela for o único recurso que lhe restar. Só entenderemos o valor da oração de verdade quando ela for o nosso único recurso naquele momento. E Paulo diz assim, sabe por que nós suportamos? Porque vocês oraram por nós. E quando vocês oraram, o que é que Deus fez? Deus respondeu, e Deus cuidou. Era para eu morrer, mas eu estou vivo. Porque a oração foi ouvida por Deus. Meu amado e meu irmão, precisamos resgatar a essência e o valor da oração na nossa vida. O mundo sim está se modernizando, algumas práticas eclesiásticas e até cristãs estão sendo repensadas, mas quando se trata da prática de oração, isso nunca vai ser ultrapassado, e isso nunca vai ser repensado, porque é um princípio que nós aprendemos, que nos fortalece durante a nossa caminhada. Pode surgir o que for, pode acontecer o que for, podemos ter muitas modernidades ao longo da nossa vida, mas a oração ela fica, ela não muda, porque é ela que dá sustentação para a nossa jornada. Quando a vida se tornar insuportável, quando você se deparar com algo em que você não pode mais fazer nada, é aquela pergunta, o que fazer quando eu não sei o que fazer mais? Eu posso orar, e quando eu oro, Deus arruma um caminho que eu nunca pensei, Deus abre uma porta que eu nunca imaginei que poderia ser aberta, nunca passou pela minha mente, porque quando a vida se tornou insuportável, ao invés de eu desistir, de eu abrir mão dela, ao invés de perder o rumo da minha vida, eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus, e Ele trouxe cura para a minha alma, Ele trouxe paz no meio do caos, Ele mudou o quadro da minha vida, e Ele me deu forças para suportar coisas que são insuportáveis, para suportar coisas que achávamos que não iríamos dar conta, que iríamos sucumbir, como Paulo mesmo falou, mas ele disse, eu agradeço pela oração de vocês, porque as orações de vocês sustentaram a minha vida, a minha fé, ressignificaram a minha história, e eu suportei. Então vão vir perseguições, lutas, desafios, problemas, pressões, angústias. Ore. A oração vai ser a base de sustentação para que você consiga suportar coisas que são insuportáveis. Eu queria convidar você a ficar de pé.